Existe um ciclo silencioso que destrói a autoconfiança de pessoas fortes, sem que elas percebam. Um ciclo tão sofisticado que, quando você o entende, ele perde completamente o poder. Hoje eu vou te mostrar como enxergar esse ciclo com a clareza de um filósofo estoico que o manipulador jamais espera. Você já sentiu que alguém te colocou num pedestal e depois te cobrou a própria destruição? O narcisista encanta como um espelho, mas controla como uma sombra. Idealização, desvalorização e descarte. Esses três estágios formam um ciclo tão previsível quanto devastador. Não porque o narcisista seja poderoso, mas porque o alvo não percebe a dinâmica invisível por trás das ações. O estoicismo nos convida a observar esse ciclo como quem observa uma tempestade no horizonte, entendendo seus sinais, sua direção e seu impacto antes que ela nos atinja. Se você pudesse enxergar a estrutura por trás do comportamento, quanto da dor deixaria de te surpreender? O ciclo do abuso narcisista. 1. Idealização. A fase da idealização é a parte mais sedutora e também a mais perigosa do ciclo narcisista. Ela não começa com ruído, mas com silêncio. Não começa com manipulação visível, mas com um tipo muito específico de atenção. Uma atenção que parece profunda, porque é calculada. O narcisista observa antes de agir, analisa antes de oferecer, e só então constrói aquilo que parece ser exatamente o que você buscava. Mas atenção, o que ele constrói não é uma conexão, é um reflexo. É como se ele colocasse diante de você um espelho polido, perfeito, onde você enxerga não apenas o que é, mas o que gostaria de ser vista. E esse é o primeiro truque psicológico. Ele devolve sua própria imagem com brilho aumentado, não por admiração, mas por necessidade. A idealização nada mais é que um teatro bem ensaiado, onde o narcisista entrega a versão mais encantadora de si mesmo apenas para garantir algo muito específico, sua validação. É o encantamento estratégico que parece espontâneo, mas é minucioso. Parece natural, mas é calculado. Parece profundo, mas é vazio. No universo filosófico, os estoicos já alertavam para os perigos da admiração sem critérios. Afirmavam que o elogio exagerado é tão enganoso quanto a crítica cruel, porque ambos distorcem o que é real. E na idealização narcisista, essa distorção não é um efeito colateral, é o objetivo. É nesse momento que a história silenciosa começa a se formar. Ele te eleva não porque enxerga grandeza, mas porque precisa que você o veja como excepcional. Ele te exalta não porque reconhece virtudes, mas porque deseja moldar seu olhar até que você dependa da aprovação dele. O estoicismo nos ensina que nada é mais perigoso do que alguém que tenta ditar o valor de uma outra pessoa, seja através do elogio extremo ou da crítica destrutiva. Porque quem controla a percepção, controla a narrativa. E quem controla a narrativa, controla o ciclo. A idealização é a porta dourada que esconde o labirinto. É nessa fase que o narcisista constrói a imagem que mais tarde será usada para te pressionar, te confundir e te desestabilizar. A mesma mão que oferece admiração será a mão que irá retirar. E é essa retirada que machuca. Mas tudo começa aqui, no brilho inicial, na promessa silenciosa, na sensação hipnotizante de finalmente ser visto. O alerta dos antigos filósofos ecoa com força. Desconfie do brilho que surge rápido demais. O ouro verdadeiro não é oferecido, é descoberto. E então vem o impacto final dessa etapa. O narcisista não admira você. Admira o poder que acha que terá sobre você. Essa frase é o ponto de virada, a chave que revela o truque, a rachadura que expõe o mecanismo oculto sob o verniz da idealização. Porque quando você entende isso, você deixa de ser um alvo
e passa a ser alguém que enxerga antes de ser enganado. 2. Desvalorização. A desvalorização não chega como uma tempestade, ela começa como uma mudança de clima, quase imperceptível, quase sutil demais para ser questionada. O mesmo olhar que antes parecia admirar, agora se torna avaliador. O mesmo elogio que antes parecia espontâneo, agora soa raro demais. E aquilo que antes parecia conexão, agora se transforma em distância. A mudança é tão delicada que parece apenas um momento, um dia ruim, uma fase. Mas não é. É o início calculado da erosão silenciosa. Essa fase existe com um único propósito: deslocar seu centro de gravidade. É a tentativa de fazer com que seu eixo interno, aquele que te sustenta, que te orienta, que te define, comece a tremer. Porque um indivíduo com um eixo firme é difícil de controlar. Já alguém que duvida de si é maleável. Aqui o jogo muda completamente. O encantamento dá lugar à corrosão emocional. E ela acontece em gotas, não em ondas. Uma comparação sutil. Uma omissão estratégica. Um comentário que parece pequeno, mas ecoa grande. Um silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. E o mais perturbador, nenhuma dessas ações é explícita o suficiente para ser confrontada sem que você pareça exagerado. É por isso que o ciclo funciona tão bem, porque atinge onde a lógica não consegue se defender, a dúvida íntima. Os estoicos já reconheciam essa forma de ataque muito antes da psicologia moderna dar nomes a ela. Eles alertavam que o perigo real não era o ataque visível, mas aquilo que infiltrava a mente aos poucos. Não o grito, mas o sussurro. O sussurro que se instala, que muda, que fragiliza. No pensamento estoico, quando alguém tenta modificar o que você pensa sobre si mesmo, esse alguém não está apenas te machucando. Ele está tentando sequestrar aquilo que define sua identidade. A desvalorização é justamente isso, um sequestro lento, uma tentativa de desestabilizar suas percepções, um movimento que não destrói de imediato, mas enfraquece até que você mesmo comece a completar o trabalho. É aqui que surge a pergunta mais importante desta etapa. Em que momento você começou a acreditar em algo que nunca foi verdade sobre você? Essa pergunta dói porque revela a essência do processo. Mostra que a desvalorização não funciona se você não for convencido, pelo menos por um instante, de que talvez haja algo errado com você. Mas é justamente aí que o estoicismo oferece clareza. Nenhum julgamento imposto por alguém que vive em desordem moral deveria encontrar abrigo em sua mente. Nenhuma crítica que nasce do controle deveria moldar sua identidade. Nenhuma opinião construída para te enfraquecer merece crédito. A desvalorização, no fundo, não diz absolutamente nada sobre quem você é. Ela expõe apenas o que o narcisista sempre foi. Por trás do brilho, por trás do encanto, por trás do espetáculo inicial. E é por isso que a frase final desta etapa é tão reveladora. A desvalorização não revela quem você é, revela quem ele sempre foi. Essa frase corta o ciclo ao meio. Ela devolve o eixo, recoloca o poder onde sempre deveria ter estado, dentro de você. Porque quando você entende que a erosão silenciosa não é sobre sua essência, mas sobre a fragilidade do narcisista, o feitiço se quebra. A neblina se dissipa e a manipulação perde o encanto, exatamente onde o estoicismo queria te conduzir, ao terreno sólido da lucidez. 3. Descarte. O descarte é a fase que revela a verdade que sempre esteve escondida sob o brilho da idealização e o veneno da desvalorização. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, ele não chega com explosões emocionais. Ele chega com uma frieza desconcertante. Uma frieza que não lamenta, não pensa, não hesita.
Para o narcisista, o descarte não é o fim de uma história. É apenas o fim de uma utilidade. Enquanto você ainda tenta entender o que mudou, ele já mudou de palco. Enquanto você busca diálogo, ele busca reposição. Enquanto você procura sentido, ele procura outra plateia. O descarte não é sobre sentimentos, é sobre funcionalidade. Você deixa de reagir como ele quer, você deixa de validar como ele precisa. Você começa a enxergar o que não deveria ver. E isso para ele basta. O que impressiona nessa fase não é a perda, é a indiferença. Uma indiferença tão fria que parece desumano. Não porque ele apagou algo verdadeiro, mas porque nunca houve conexão real para ser apagada. A conexão existia apenas enquanto servia ao propósito dele. Durante toda a narrativa, o narcisista não estava construindo uma relação. Estava construindo um mecanismo. E quando esse mecanismo já não funciona como ele deseja, ele o substitui, como quem troca uma ferramenta desgastada. Os sábios estoicos falavam sobre essa revelação com uma lucidez que atravessa séculos. Nada expõe o caráter de alguém tão claramente quanto a forma como ele trata aquilo que já não lhe serve mais. A frase revela o núcleo do descarte. Não é sobre sua insuficiência, não é sobre sua falta de valor, não é sobre um erro da sua parte. É sobre a incapacidade dele de enxergar valor em qualquer coisa que não o reflita. O descarte é brutal, porque desmonta expectativas. É confuso, porque quebra uma narrativa que você acreditou ser recíproca. É doloroso, porque parece um julgamento final, mas não é. É apenas a confirmação de algo que sempre esteve lá. A relação nunca foi um diálogo, foi apenas um roteiro unilateral. A frieza calculada do descarte tem uma função específica. Ela fecha a porta sem explicações, para que você não tenha respostas, porque respostas trariam clareza, e clareza traria libertação. E nenhuma forma de controle sobrevive quando a vítima entende o mecanismo. É por isso que esta frase final contém todo o poder da lucidez. O descarte não é sobre sua falta de valor. É sobre a incapacidade dele de ver valor em qualquer coisa. Quando você compreende isso, o impacto se transforma. A dor muda de lugar. Ela deixa de ser prova de indignidade e passa a ser prova de discernimento. O estoicismo te conduz exatamente a esse ponto. O ponto onde o que parecia rejeição se torna revelação. O ponto onde o que parecia perda se transforma em clareza. O ponto onde a frieza dele deixa de te definir. Porque você finalmente enxerga que o descarte não diz nada sobre quem você é, e diz tudo sobre quem ele sempre foi. Idealização, desvalorização, descarte. O ciclo parece poderoso, até que você o enxerga, porque uma vez que você entende o mecanismo, algo muda. Você deixa de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E passa a questionar, por que eu permitiria que acontecesse de novo? O estoicismo não te ensina a lutar contra o narcisista, mas a se tornar alguém impossível de manipular. Qual dessas fases você enxerga com mais clareza hoje? E o que isso revela sobre o que você não aceita mais? Não é sobre vencer o narcisista, é sobre recuperar o que ele nunca deveria ter tocado, sua autonomia. Agora que você caminhou por cada etapa deste ciclo, da idealização sedutora à desvalorização silenciosa, até a frieza calculada do descarte, há algo importante a ser dito. Clareza é poder. E quando alguém conquista clareza sobre dinâmicas que antes a confundiam, algo profundo acontece, uma espécie de despertar interno, um realinhamento silencioso, uma força que volta a ocupar o lugar de onde jamais deveria ter sido desviada. Se este vídeo despertou algo em você, se trouxe luz a lugares onde haviam dúvidas,
se reorganizou pensamentos que antes estavam dispersos. Então deixe essa transformação se tornar parte do caminho de outras pessoas também. Escreva aqui nos comentários apenas uma única palavra: clareza, como um símbolo silencioso de que você entendeu o ciclo e, mais importante, de que não está mais preso a ele. Se deseja continuar fortalecendo essa lucidez interior, se deseja aprofundar sua força emocional, sua autonomia e sua visão estoica da vida, eu te convido a se inscrever no canal. Não porque o botão de inscrição seja apenas um gesto, mas porque ele se torna uma espécie de compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você está escolhendo consciência, maturidade e discernimento. Ative também o sininho, não como um hábito automático, mas como quem decide permanecer desperto para tudo aquilo que antes passava despercebido. E se sentir que este conteúdo pode libertar alguém que ainda está preso ao ciclo, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única informação muda o rumo de uma história inteira. E claro, deixe seu like, não apenas para apoiar o conteúdo, mas porque, cada vez que você reage, o YouTube entende que este tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão em silêncio, vivendo exatamente o que você acaba de compreender. Este canal existe para isso, para trazer lucidez onde existe manipulação, força onde há fragilidade e consciência onde antes havia confusão. Se este vídeo tocou você, permita que ele toque mais alguém e continue caminhando comigo nessa caminhada de liberdade emocional e sabedoria interior. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.